Tendo todos os pacotes instalados, vamos agora começar a trabalhar no âmbito da seção 221, Visualização e Exploração de Dados Espaciais com o pacote SF. Então, inicialmente, nós vamos habilitar os pacotes, tanto o pacote SF quanto o pacote ggplot2. Se ele não tiver instalado, ele vai avisar, né? Se tiver algum erro, ele também vai avisar. E tudo certo. Nós vamos trabalhar então com esse arquivo que vem dentro do pacote do SF, porque ele já é um shapefile, no caso, para a gente trabalhar, fazer demonstração, na verdade, de fato, vocês vão encontrar vários materiais introdutórios do SF com esse arquivo, tá? E o arquivo é o arquivo dos condados de uma área da Carolina do Norte. Então vamos aqui primeiro ler, então aqui ó, NC, né, vai ser o nome do arquivo, a gente vai chamar ele de NC. STRead, então vai ler o shape nc.shp com o pacote SF. Então vai roda. Ó, então ele leu, então sempre tu vai, quem não está acostumado ainda com R, né, tu vai rodando, né, no código e vai verificando aqui no console se deu tudo certo, o que ele está te retornando. Tá? Vamos verificar primeiro aqui a classe desse objeto. Ó, ele é um SF, ele leu, é o shapefile, né, e transformou no SF DataFrame. Então o objeto SF sempre vai ter a classe tanto SF quanto DataFrame. Tá? Vamos verificar qual é o sistema de projeção dele, ó, o EPSG 4267, tá? Tá aqui o NAID 27. Então aqui as informações, né, os dados sobre esse EPSG. Vamos verificar aqui, né, quais são os atributos, no caso, quais são as colunas que ele tem. Então tá aqui a área, né, o count ID, lá, área, o perímetro, nome, tá? E aí tem uma série de dados aqui, os nascimentos, a taxa de homicídios também, então tem várias colunas que vocês podem explorar com mais calma. O nosso objetivo não é explorar esse conjunto de dados aqui, ia ficar muito longo o vídeo, né? E sim, só ter um overview, ter uma visão geral sobre as ferramentas aí do SF, como é que a gente trabalha com os arquivos. Porque o nosso foco, né, não é o SF, não é trabalhar com shapefile, é que a gente só está vendo como é que trabalha para depois partir para a ferramenta lá para o pacote Spatstat, tá? Então, names vai retornar então todas as colunas que tu tem. E para ler os dados eu posso usar o head, que vai retornar por padrão os 6 primeiros. Ó. Então aqui tem as colunas, ó, a área, perímetro, count, né? E a informação, o dado armazenado, né, das 6 primeiras linhas, os 6 primeiros registros no caso, tá? E aqui nós temos a coluna geometry, muito parecido na verdade com a estrutura lá que nós vimos antes do banco de dados no PostGIS. Né? Então as colunas, todas dos atributos e uma coluna que armazena a geometria. Tá? A gente pode também, então o head vai retornar, né, os 6 primeiros registros. Se eu quiser todos os registros e for um conjunto de dados pequenos, eu uso print. Tá? Aqui, como é um conjunto de dados muito grande, ele retornou apenas os 10 primeiros. Tá? Então a gente pode ler dessa maneira aqui. Posso especificar também aqui quantos registros eu quero retornar. Bom, então inicialmente vamos trabalhar um pouco com filtragem e acesso a esses dados, tá? Usando o SF, um objeto. Então nós lemos aquele shape, né? Ele virou um objeto SF. Nós já vimos aqui a estrutura básica dele. Também conseguimos retornar aqui os primeiros registros, 6 primeiros registros, depois os 10. Então, se eu quiser acessar apenas uma linha, eu faço aqui, ó, NC, aqui 1, nada. Então, eu quero todas as colunas da primeira linha. Então, aqui eu tenho ó, NC10, né, um simple Factory, que é o SF, né? E aqui nossos dados, né, da primeira linha. Então, eu tenho a área, o perímetro, né, o NEI, o nome, aqui tudo referente. Então, eu retornei todos os registros, né, todas as colunas referentes à primeira linha. Aqui eu quero tornar todas as colunas da linha cujo registro name tem o nome lá Northampton. Então tu vai aqui, roda e vai retornar aqui, ó, o registro, né? Então tá aqui o nome aqui Northampton e aí tu tem a área desse condado, o perímetro, né? E o ID e todas os outros dados armazenados sobre ele. Tá? Posso fazer então, se eu quiser, também filtrar por um conjunto de dados. Aqui eu posso usar um slice com o pacote de dplyr. Aqui acho que não vai funcionar, que a gente não carregou ele. Vamos ver aqui. Ah, deu sim. Então aqui retornou também ó, do 1 ao 10. Vamos pegar outro conjunto aqui. Do 5
ao 12, por exemplo. Ó, aqui eu peguei os registros do 5 ao 12, tá? Claro, ele vai mostrar aqui esse 1, 2, 3, 4 não é, né, realmente o primeiro, o segundo e o terceiro, é só as linhas que ele coloca aqui. Então, peguei o registro que está lá do 5 ao 12, então tu pode pegar qualquer fatia, no caso, de dados usando o slice. E aí eu posso também, da mesma maneira que eu filtrei todas as colunas de alguma linha específica, eu posso filtrar também todas as linhas de alguma coluna específica. Então vamos filtrar aqui os nascimentos de 1974, né? Então, de todos os condados. Então a gente vem aqui, vai rodar e vai, ó, gerar aqui, ó, vai nos retornar todos os nascimentos. Claro que está me mostrando aqui só do 1 ao 10, né, por padrão, mas mostraria todos os dados, tá? E ele mostra também, como é um objeto SF, mesmo que tu não peça, ele vai retornar aqui as geometrias, tá? Tem uma maneira de não retornar as geometrias que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Aqui, se eu quiser uma linha específica e uma coluna específica, então aqui os dados aqui, ó, de nascimentos da coluna, desculpa, da linha 26, né, o que está armazenado na linha 26. E aqui uma outra maneira, onde eu busquei os nomes e os dados de nascimento referente ao ano de 1974, também de todos os registros, no caso. Tá? Que aparece aqui, na verdade, só está me aparecendo os 10 primeiros. Aqui, se eu quiser retornar só a geometria, ó, tenho aqui os da ST Geometry, eu tenho os dados ali, né, de cada geometria, tá? Claro, está mostrando só os 5 primeiros. Todas são multipólogos, né? Porque são dados de condado, ele pode não ser uma geometria simples, ele pode ter, por exemplo, ilhas, então ele acaba, né, sempre armazenando como multipóligo. E da mesma maneira aqui eu posso filtrar, ó, quando eu coloco, né, ST Geometry, ele busca todas as geometrias. E aqui, se eu quiser buscar por uma geometria específica, aí eu tenho que colocar entre colchetes duplos essa é a anotação. E aqui eu busquei os dados, a geometria do primeiro registro, do caso do meu objeto NC. Eu posso ainda então usar o arrange para ordenar, tá, em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso aqui então eu vou retornar os dados do NC, mas em ordem decrescente com relação aos nascimentos de 1974. Então eu vou lá, aplico aqui, ó, aplicou, não deu nenhum erro, nenhuma mensagem, e aplicar NC só para visualizar o que temos ali. Tá? Então, tanto NC como NC Head ou NC Print, ele vai retornar então os registros. Então aqui nós temos os mesmos, né, os atributos e todos os registros, né, das linhas, mas agora ordenados então em ordem decrescente com relação aos nascimentos de 1974. Esse novo data frame, então esse novo objeto vai estar dessa maneira. Finalizamos aqui então rapidamente a manipulação básica e filtragem e seleção aqui dentro do pacote SF. Claro que isso aqui tem muito mais para a gente ver, mas de novo, né, repito, não é um curso sobre o SF, só estamos vendo aqui algumas ferramentas gerais, tá? A maneira geral de trabalhar com ele. No próximo vídeo vamos continuar com a plotagem de dados espaciais usando o SF e algumas outras bibliotecas também.